Amém, irmãos. Boa noite mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Bom, nós estamos aqui nessa noite, para mais uma vez fazermos uma leitura aqui da palavra do Senhor e aprendermos um pouco com o Senhor, né? Os irmãos lembram, nós lemos aí o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 7, finalizamos ali com o eunuco sendo batizado por Filipe, e hoje nós vamos entrar no capítulo 9 de Atos, né? Estamos aí fazendo esse estudo do livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade não é bem um estudo, né, irmãos? Com detalhamento completo, mas é mais uma abordagem da carta de Atos dos Apóstolos em si. E um dos pressupostos que eu coloquei como meta para a gente analisar essa carta foi que durante a leitura dela, nós íamos identificar as posturas, né, das pessoas que ali são relatadas e íamos ver o lado espiritual e o lado carnal das pessoas que aparecem nesse texto. Então tem atitudes aqui que são puramente espirituais e que fizeram com que a igreja fosse alavancada e está aí até o dia de hoje, marchando, crescendo em glória, em vigor, em poder. Como também tem algumas posturas que fizeram com que homens de Deus e mulheres de Deus fossem mortos, fossem perseguidos, e nós sabemos que isso não provém de Deus, né? É algo carnal. Então, é para que a gente identifique na palavra o que de fato é de Deus. E aí faça um comparativo com os nossos dias. Porque o Espírito Santo que soprou na vida da igreja no primeiro século e daí por diante, é o mesmo que sopra hoje em dia. E ele não mudou de ideia e nem mudou de opinião. De forma que, da mesma forma que ele conduzia a igreja no primeiro século, ele quer conduzi-la hoje. Ele quer continuar conduzindo a igreja. Então por que é que nós vemos tantas divergências quando nós lemos as Escrituras, lemos o Novo Testamento e vemos as ações da igreja hoje em dia? Então existem muitas mudanças que são feitas e são ensinadas como mudança, mas qual que é o teor espiritual disso e qual que é o teor religioso disso? O que nós precisamos absorver a cada dia e do que nós precisamos nos revestir é do espiritual. O religioso é algo que, se nós optarmos em ter e viver, é um problema inteiramente nosso, mas o que é exigido de nós por Deus é que vivamos o espiritual. E para viver o espiritual, nós precisamos ter, primeiramente, o Espírito Santo nos dirigindo, soprando como vento em nossa vida, e viver de acordo com a palavra, né? Respeitando, claro, que ela foi escrita há 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, né? E que respeitando também a cultura e os costumes daquela época. Mas a doutrina em si, ela é a mesma. E tem que ser vivida por todos, em todas as épocas. Então é disso que nós estamos atrás. Nós estamos cavando nesse solo sagrado que são as Escrituras para achar esse tesouro. Que tesouro é esse? É a doutrina dos apóstolos, a doutrina que o Espírito Santo trouxe para a vida da igreja. Essa é a única coisa, irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, que me interessa. O resto me interessou uma época, mas hoje em dia não me interessa mais. A única coisa que me interessa é esse sopro do Espírito e essa doutrina, da qual o próprio Espírito concorda com todos nós quando lemos e entendemos, né? O religioso, o ficante, o lugarizado, o ambiente, as vestes, os costumes, isso para mim nada mais importa. Importou uma época, repito. Hoje em dia não importa mais. O que importa hoje em dia é esse sopro do Espírito e a doutrina, a verdadeira doutrina. Então vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 1. Eu vou ler uma primeira parte até o 9, nós vamos aqui comentar um pouco. Se der tempo, a gente continua, mas se não, a gente deixa para o próximo sábado. Mas vamos até onde o Espírito nos levar aqui, amém? Diz assim o verso 1 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com Saulo pararam espantados. Ouviam a voz, mas não conseguiam ver ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu nada. E, guiado pela mão, conduziram a Damasco. E desta forma, sem ver, durante 3 dias, ele não comeu e nem bebeu. Irmãos, nós acompanhamos bem aqui a trajetória de Saulo, né? Que ainda estava sendo chamado de Saulo. Quando Estevão estava pregando ali no capítulo 7 o seu grande sermão e dividindo de uma vez por todas a era da igreja Israel com a era da igreja gentílica, acabando de uma vez por todas com os 490 anos de benefício que Deus tinha dado para Israel como nação eleita, como nação exclusiva de Deus, terminando com aquela última semana que os futuristas procuram ela até hoje e não conseguem encontrar, e por isso catapultam ela para um futuro muito além do nosso, sendo que ela já estava ali no princípio, 3 anos e meio com Jesus, e depois os 3 anos e meio findos depois da subida de Jesus ao céu, com o discurso de Estevão. Ali naquele momento, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Saulo estava segurando as vestes, né, as estorlas sacerdotais daqueles homens que estavam apedrejando Estevão. Ele estava ali como testemunha e ele consentia na morte de Estevão. Aquilo agradava a Saulo, enchia os seus olhos, de modo que quando ele viu Estevão sendo apedrejado e morto, em vez daquilo trazer para o coração dele um sentimento de agonia, de tristeza, de angústia, de arrependimento, fez o contrário. Aquilo produziu no coração de Saulo um desejo de perseguir mais ainda os cristãos, um desejo de devastar a igreja, como disse que ele fazia, um desejo de ir atrás dos cristãos e entrar de casa em casa, arrancá-los de dentro do seu próprio lar pelos cabelos, levá-los para o sinédrio para serem julgados, condenados e mortos. Então o efeito que produzira no coração de Saulo a morte de Estevão foi um efeito ruim, um efeito mau. E a Bíblia diz aqui que Saulo ainda estava respirando. Olha o que a Bíblia diz. Saulo respirando ainda ameaças e morte. Irmão, nós respiramos 24 horas por dia e não conseguimos parar de respirar, porque senão morremos. A Bíblia diz que o que Paulo respirava, junto com o oxigênio que lhe é dado pela rica natureza, era a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Saulo estava alimentando em seu coração um ódio tão grande, uma rivalidade tão grande contra os cristãos, que ele não conseguia parar de pensar em capturar os cristãos, em julgá-los e em matá-los. Tamanha era o ódio que existia dentro do coração desse homem contra o povo de Deus, achando ele que ele, por ser judeu, e os seus irmãos, por serem judeus, eram os únicos merecedores da glória de Deus e de terem em si a palavra a ser dispensada. Sendo que Deus agora em Cristo, como diz ele mesmo depois no futuro lá em Efésios, havia quebrado a barreira que divide os povos.
De modo que não existia mais judeu, não existia mais samaritano, não existia mais romano. Eram todos agora feitos um só povo em Cristo. Porque em sua carne, no seu véu, ele desfizera de uma vez por toda a separação que existia entre o homem e Deus. Agora todos, como diz o autor de Hebreus, têm direito de acessar, direito acessível à presença do Todo-Poderoso, sem um véu mais que o impeça, que entre e que adore. Paulo não tinha entendido isso. Assim como aqueles que tinham assassinado a Estevão também não tinham entendido. E agora, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu uma carta, uma autorização para ir até Damasco, que não é muito longe de Jerusalém, mas para aquela época era uma caminhada boa. Pediu uma carta de autorização para ir até Damasco para que, se por acaso encontrasse ali, fosse homem ou mulher, que seguissem o caminho, que fossem deste caminho, os prendesse e os trouxesse para Jerusalém. Agora, irmãos, aqui nós começamos a entender algumas coisas de Atos dos Apóstolos com mais clareza. Por que Paulo queria trazer aquelas pessoas presas para Jerusalém? Porque naquela época, em Jerusalém, todas as pessoas que fossem julgadas e condenadas pelo Sinédrio judeu recebiam de Roma a autorização de serem mortas caso fosse essa a pena capital. Em outro país, em outro estado, isso não era dado de direito para o judeu. Mas o sumo sacerdote tinha poder de dar uma carta autorizando qualquer judeu a, se achasse outro judeu em outro lugar, adorando um Deus que não fosse o Deus de Israel, ou praticando qualquer outra coisa que estivesse fora da lei, ou tomar todos os seus bens, ou trazê-lo preso para Jerusalém para que ele fosse julgado. E caso fosse condenado, ia ser morto. E você tem alguma dúvida de que era isso que Paulo queria? Que era trazer aqueles cristãos que, ao mesmo tempo que eram judeus de nascença, eram cristãos porque creram em Cristo e mudaram de ideia com relação a todo aquele pacote religioso que lhes era apresentado em Jerusalém e Israel? Você tem dúvida de que Paulo queria trazer esses homens e mulheres para Jerusalém para serem julgados e condenados à morte, inclusive? E a Bíblia nos relata que o sumo sacerdote deu a carta e ele foi. Ajuntou ali alguns homens com ele e foi. Só que no caminho, irmãos, Paulo teve um encontro com o próprio Jesus Cristo. E aqui eu queria que a gente entendesse que, por mais ferrenho que seja o nosso inimigo, e por mais mal que ele possa nos causar, e que ele tenha nos causado, ou que ele venha nos causando, ou que ele possa vir nos causar, passado, presente e futuro, ainda há uma chance, uma oportunidade do perseguidor virar um perseguido, do inimigo virar um amigo, daquele que toda hora está contra a gente, uma hora, por um milagre divino, pela oração do justo que pode muito em seus efeitos, passar a ser alguém que corrobora e colabora com a obra. Veja que Paulo tinha tudo quanto um ser humano precisa ter para ser julgado e condenado como um assassino, como um perseguidor e um assassino. Mas Jesus, por ser misericordioso como tem um encontro com Paulo, e a Escritura relata que brilhou uma luz tão forte que nem o sol do meio-dia conseguiu ofuscar aquela luz que brilhou ao redor de Paulo, e ele caiu por terra, ficou cego, e ele ficou atônito. Ele perguntou: Senhor, quem és tu? Porque ele conseguia ouvir a voz, irmãos, e quem estava com ele também conseguia ouvir, mas não conseguiam ver nada a não ser aquele clarão que, repito, era mais claro do que o sol do meio-dia numa terra árida e seca, onde o sol brilha a 50 graus. Que luz era essa? Era a luz da glória do Senhor Jesus, que não pode ser ofuscada por nada e nem por ninguém. Quem és tu, Senhor? Qual foi a resposta para Saulo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Paulo nunca tinha perseguido Jesus, nem conheceu ele. Paulo nunca citou o nome de Jesus como perseguidor dele. Quem é que Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. Só que nós precisamos nos lembrar que ele próprio, depois foi quem escreveu lá na frente, que os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, é o corpo dele aqui na terra, do qual ele é o cabeça no céu. De onde Paulo tirou isso? Desse encontro com Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Então, quando alguém está te perseguindo, quando alguém está me perseguindo, quando alguém está nos perseguindo porque nós somos de Cristo, não é a nós que está perseguindo, é a Cristo que ele está perseguindo. E é com Cristo que terá um encontro, e é com Cristo que acertará as contas. E é aqui que eu percebo, irmãos, que eu entendo que muitas vezes nós somos afrontados, somos xingados, perseguidos, caluniados, humilhados, e não conseguimos segurar a onda porque dizemos muitas vezes que não temos sangue de barata. Dizemos muitas vezes, eu sou homem o suficiente para não levar desaforo para casa, eu sou mulher o suficiente para não levar desaforo para casa. Deu de um lado, vai tomar do outro. Né? E às vezes nós nos vingamos. Seja por pensamentos, seja por palavras, seja por ações. Nós não levamos o desaforo para casa. Mas eu não vejo em nenhum momento, e nós vamos continuar lendo, e essa carta tem 28 capítulos, em nenhum capítulo eu vejo em nenhum momento a igreja se voltando contra os seus perseguidores. Eu vejo a igreja sendo perseguida, e à medida que vai sendo perseguida, ela vai disseminando a palavra, ela vai pregando o evangelho. Em momento algum você vê nenhum crente voltar atrás e começar a xingar, a caluniar, a humilhar ou a falar qualquer outra coisa contra os seus perseguidores. Sabe por quê? Porque a vingança é do Senhor. É Ele quem vai tomar as devidas atitudes no momento e na hora certa com aqueles que estão te perseguindo, te caluniando ou fazendo qualquer outra coisa ao teu respeito que não está de acordo com a vontade de Deus. Então a igreja não é que ela era inerte, ela era muito ativa, mas a preocupação da igreja era uma só. Era conseguir continuar caminhando, mesmo que fosse perseguida, e ir disseminando a palavra, ir pregando a palavra, e anunciando a Cristo, e proclamando o evangelho. A igreja não estava preocupada com Saulo, e nem com os fariseus, e nem com os saduceus, e nem com toda aquela religiosidade que estava em Jerusalém. Eles já tinham saído de Jerusalém, eles estavam sendo perseguidos, e à medida que iam perseguindo, iam pregando o evangelho, iam anunciando a palavra. Então, é uma das coisas que nós vemos que não está em acordo com a vontade do Espírito Santo hoje em dia, é quando nós, seja individualmente ou no coletivo, tomamos as dores de alguém nosso ou da igreja e vamos defender a igreja de Jesus. Ou vamos defender Jesus como se Jesus precisasse de defesa. Como se eu, um reles mortal, conseguisse de alguma forma, por pensamentos, palavras ou ações, defender Jesus. Eu não tenho poder para isso. Se é Ele que me defende, se é Ele quem vem ao meu encontro para sanar os meus problemas, ou me ajudar a sanar os meus problemas. Então Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele diz, o que é que você quer que eu faça? E Jesus fala, entra na cidade, porque te dirão o que fazer. E aí Saulo se levanta, quando abre os olhos está cego. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos cegar para poder de fato enxergar. Porque quando a gente pensa que está enxergando bem, às vezes está cego espiritualmente. Então precisa cegar para espiritualmente poder enxergar. E a Bíblia diz que Paulo ficou cego fisicamente 3 dias e não comeu e nem bebeu. Ficou de jejum para entender o que estava acontecendo com ele. Porque era difícil demais para Saulo entender isso. Assim como é difícil para os religiosos de hoje entender. Como é que Jesus converte um homem como esse?
Como é que Jesus, em vez de vir fulminar esse cara pelas atrocidades que ele estava fazendo, pela maldade que ele estava fazendo, vem em misericórdia contra ele, a favor dele. E diz para ele que entre na cidade porque dirá o que ele tem que fazer. Só que Jesus diz uma coisa para Saulo, irmãos, que é importante que a gente saiba que isso não é exclusivo para Saulo, isso vem para a gente também, muitas vezes quando a gente desobedece, quando a gente se desvia daquela vontade do Espírito. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Era como se Jesus estivesse dizendo a Paulo, duro é para ti dar coice em ponta de faca. Recalcitar contra os agrilhões, quem é do Nordeste, todos nós somos aqui, sabe muito bem que aos carreiros que lidam com boi tem vara de ferrão, né? E sempre estão ferrando o boi para ele poder andar. E às vezes o boi dá coice naquele ferrão. Era isso que Jesus estava fazendo para Paulo. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões, porque dói. E Paulo entrou na cidade, irmãos. Eu quero continuar lendo com os irmãos agora no verso 10, amém? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. Amém? Irmãos, nós escutamos a vida inteira, eu pelo menos escutei durante muito tempo e até preguei muito dizendo isso, que Deus é Deus de mistério, né? Quem nunca ouviu isso? Deus é Deus de mistério, Deus é Deus de mistério. Mas não é não, irmãos, Deus não é Deus de mistério, não. Muito pelo contrário, Deus é Deus de revelação. Deus não é Deus de mistério. Quando Paulo entra em Damasco, o Senhor aparece a Ananias e diz para ele ir a um lugar chamado Rua Direita, na casa de um homem chamado Judas, perguntar para um homem chamado Saulo de Tarso, que este tinha tido uma visão e tinha visto que ele entrava lá, colocava a mão sobre ele e ele era curado. O Senhor deu o endereço da rua, deu o nome do dono da casa, deu o nome de quem o estava esperando e de quem teve a visão. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. E muito me inquieta quando eu vejo que um dos livros mais impressionantes que foi escrito e colocado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e que trazem para nós uma revelação tremenda da presença de Deus, do quanto o Senhor Jesus está entronizado e de quanto poder ele tem, que é o livro do Apocalipse, nós vemos que é o livro menos compreendido que existe da Bíblia. Talvez os cristãos do mundo inteiro, 99% não entendam o Apocalipse. E Deus, de novo, é Deus de mistério, é Deus de mistério.
Só que o nome desse livro, lá no original grego, Apocalíptico, quer dizer revelação. Então, como é que um livro que tem o nome de revelação é um livro de mistério? O problema é que o caldo que nos ofereceram durante todos esses anos, o problema é que todo esse pacote que nos foi dado e muitas vezes vendido e caro, nós compramos caro, veio com diversas interpretações que foram sopradas por muita gente, por muitas filosofias vãs e sutilezas que não tem nada a ver com o sopro do vento do Espírito. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. Quando Ananias teve aquela visão com o Senhor, ele disse: Senhor, há muito tenho ouvido falar deste Saulo que persegue os que creem no teu nome. Veja o que é que Jesus diz para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e levará lá minha palavra aos gentios e a todos os reis da terra. Lembram que nós lemos no capítulo 24 de Mateus, onde o Senhor trouxe a profecia da destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos em 70 da era cristã? Quando ele disse que antes que acontecesse, todas as nações da terra iriam ouvir falar do evangelho. Este homem aqui é um homem encarregado de fazer este trabalho. Paulo fez viagens missionárias em todos os continentes conhecidos e habitados daquela época. Ele passou em todos os lugares, existem mapas, além de Atos contar toda a sua história e trajetória, existem mapas mostrando a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo por todos os continentes, antes que em 70 a cidade de Jerusalém fosse destruída e junto com o templo pelo exército romano. Então Paulo era um vaso escolhido de Deus, mas ele teve que fazer tantas atrocidades, passar por tantas coisas como ele passou e fazer tantos cristãos sofrerem como ele fez, para poder ter uma visão do céu, Jesus aparecendo a ele e revelando para ele que só ele poderia fazer o trabalho do qual ele tinha escolhido para ser feito antes do ventre, como ele diz depois lá na frente. Então, irmãos, a religião não pode explicar Deus. A teologia não pode explicar Deus. Nada e nem ninguém, em lugar nenhum, pode explicar Deus. Mas como ele é misericordioso e é um Deus de revelação, ele se revela para os seus. Ele mostra com clareza qual que é o intento dele para com as nações. De modo que eu chego numa conclusão muito tranquila, sóbria e sadia de que o que está acontecendo agora em Israel não é da vontade de Deus. Nem que judeus morram na guerra e nem que muçulmanos morram na guerra. Isso não é a vontade de Deus. Isso é a vontade do homem. Isso é a vontade do egoísmo, do egocentrismo, da altivez, da soberba humana. Isso não é a vontade do Deus que chamam de Deus de Israel, o qual enviou o seu Filho amado para morrer por todos os seres humanos. Por isso que eu não admito que se faça separação entre judeu e muçulmano, porque Cristo morreu por todos. De novo eu repito, me perguntaram de que lado eu estou, como se eu fosse obrigado a estar de algum lado. De que lado você está, irmão? Eu disse e repito, eu estou do lado da paz. Eu quero que a paz reine. Eu vou repetir e vou de novo frisar. Eu sou a favor do Estado de Israel e sou a favor do Estado Islâmico. Porque se um tem direito, o outro também tem. E de novo eu vou repetir o que eu disse no começo. Eu estou nem aí, irmão, para lugar. Eu não estou nem aí para casa, para templo, para construção. Eu sigo os passos de Jesus, que não era lugarizado. Eu sigo os passos de alguém que disse que não tinha onde reclinar a cabeça, que não ficava uma semana em nenhum lugar, que não tinha um lugar certo para pregar, que não tinha um lugar certo para fazer milagre, não tinha dia de culto, não tinha agenda. Vivia o evangelho na vida, no chão da vida, à medida que caminhava.
Hoje nós temos agenda para adorar a Deus, irmão. Nós temos agenda para orar, para louvar, para ir pregar, para ir cultuar. Nós temos agenda. Não existe agenda para se adorar a Deus. Você adora a Deus 24 horas por dia, aonde quer que você esteja. Não existe agenda para se pregar o evangelho. Você prega o evangelho na tua casa, no teu trabalho, dentro do busão, no trem, no metrô. Aonde você tiver uma oportunidade. Ah, irmão, mas eu vou ser perseguido. Vai mesmo. Vai mesmo. Vão dizer que você é louco. Vão te maldizer. Mas entrega na mão do Senhor, porque o perseguidor, ele vira o perseguido. Com quem foi que Deus falou em Damasco? Foi com um pastor? Foi com um evangelista? Foi com um missionário? Foi com um discípulo, não foi? Ananias era apenas um discípulo. Não tinha nenhum cargo na igreja. Não tinha nenhum curso de teologia. Jesus apareceu a ele e disse: vá na casa de Judas, coloque a mão sobre aquele homem e o cure. E a Bíblia diz que quando o discípulo de Jesus chegou ali, colocou a mão sobre Saulo, e Saulo foi curado e começou a ver, caiu dos seus olhos como se fossem umas escamas. O que foi que aconteceu em seguida? Saulo levantou-se e foi batizado. Quem batizou Saulo, irmão? Foi o pastor Pedro? O pastor João? Quem foi? Foi o discípulo Ananias. O discípulo Ananias, que era um simples discípulo, batizou alguém que ia ser um dos maiores apóstolos. Olha como Deus confunde as coisas. Olha como a religião não tem graça diante de Deus. Olha como os conceitos religiosos, as amarras, as prisões religiosas perdem a graça diante da ação divina. Eu vou pegar o cara mais importante de todos os tempos e vou batizá-lo com um discípulo que não tem valor nenhum, que vai ser falado uma vez só e nunca mais ninguém vai ouvir falar dele. E batizou aonde, irmão? Dentro da casa de Judas. Em que tanque? Que eles não usavam tanque naquela época. A única coisa que eles usavam naquela época eram umas talhas, onde eles colocavam água. A talha é pote, tá? Pote de barro, onde eles colocavam a água para suas purificações diárias. E esses potes, nós vemos lá em Caná da Galileia, cabiam de 80 a 120 litros. Não dava para mergulhar alguém ali dentro. Mesmo Paulo sendo pequenininho, não dava para mergulhar ali dentro. E outra atrás da casa de Judas, 2 ou 3 ruas atrás da casa de Judas, lá em Damasco, está até hoje lá correndo água, o rio chamado Abana. O rio Abana corre em Damasco até hoje. Tem a água lá. Por que o discípulo não pegou Paulo e levou lá e mergulhou no Abana? Batizou ali mesmo, na sala de Judas. Então, Deus não cabe dentro da religião. Deus não cabe dentro dos conceitos. Isso é invencionice humana. Logo um pouco antes, quando a gente leu, Filipe, que era um diácono, batizou o eunuco. Não precisou Pedro ir para lá, e nem João, ele mesmo batizou. Então o discípulo comum, alguém da igreja, pode se levantar, irmão Jaime, e batizar alguém? É claro que pode. Ainda há alguma dúvida disso? Eu preciso que um pastor batize alguém? Quem menos devia estar dizendo isso era eu, né? Preciso que seja um pastor, ordenado pastor para batizar alguém. Preciso que seja no mergulho? Não. Se você quiser no mergulho, eu vou te batizar no mergulho, sem problema nenhum. Mas pode ser por aspersão, como Paulo foi. Um dos maiores apóstolos foi batizado por aspersão na sala de Judas. Então, irmãos, não cabe. O Cristo não cabe na religião. Ele é grande demais para isso. Ele é imenso demais para isso. E eu repito aqui para não parecer que eu estou contra a religião ou contra qualquer tipo de fé. Você pode e deve frequentar o lugar que você escolher. É bom, faz bem. Mas se você escolher não frequentar lugar nenhum e continuar com a fé arraigada no Cristo, não importa o lugar. O que importa é a presença, é o Shekinah. É isso que importa. Porque quantos e quantos anos a igreja não foi perseguida?
e Paulo foi perseguido, porque o que diz aqui é que ele entrou ali na sinagoga e começou a pregar a Cristo. Mas nós vamos ver a partir do próximo sábado, que não dá mais tempo hoje, que eu não quero cansar os irmãos mais que o necessário, nós vamos ver que ele começou a ser perseguido. Que aquele cara que estava ali para perseguir, para levar pessoas presas a Jerusalém, agora tinha entendido o agir de Deus em sua vida, e ele começou a pregar a Cristo como o rei salvador, o Messias, e ele começou a ser perseguido agora pelas mesmas pessoas que tinham autorizado ele a perseguir os cristãos. Ele entendeu agora que o trabalhar que Deus tinha na vida dele era tão grande que ele abriu mão de tudo. Paulo era um homem rico. Paulo era um homem sábio. Ele abriu mão de tudo para entender única e exclusivamente a Cristo e a obra que Deus tinha na vida dele. Então, irmãos, que fique como lição para a nossa vida que não há nada e nem ninguém, em lugar nenhum, em tempo algum, que impeça a obra de Deus de prosperar. Alguns vão ficando para trás, outros vão morrendo, outros vão sendo esquecidos, como o próprio Paulo foi depois, lá na prisão esquecido, implorando que alguém fosse vê-lo, e ele velho lá morrendo. Mas a obra continua, a igreja continua. E ao contrário do que esses profetas do fim do mundo estão falando aí, porque o que está dando de matéria, irmão, eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida como eu tenho ouvido esses dias. Ao contrário do que esses profetas do fim do mundo estão falando, e eu estou falando uma mensagem que está ficando registrada para daqui a um mês ou dois eu mostrar ela de novo. Jesus não vai voltar agora, irmão. Tá todo mundo dizendo que ele vai voltar. Eu estou sozinho dizendo, ele não vai voltar agora. Jesus não vai voltar agora. Não é o momento ainda. Porque ele só volta quando a terra estiver restaurada. Quando o sal tiver feito o seu papel. Quando a luz tiver feito o seu papel. Enquanto o sal e a luz não entender, porque não entendeu ainda. Enquanto o sal e a luz não entender que ela é quem vai restaurar o planeta Terra para entregar a Jesus um planeta convertido, ele não volta. E ele não está com pressa porque ele é eterno. Quem é eterno somos nós e morremos daqui a pouco. Mas ele é eterno. Ele não vai voltar agora. Ele só vai voltar quando eu e você, quando a igreja dele entender que a restauração do planeta tem que ser feita pelas nossas mãos. Pelas nossas mãos. Somos nós, a igreja do Senhor, quem vai levar o mundo para Deus. Aí sim, aí ele volta. Aí ele arrebata os seus até as nuvens. Até as nuvens. Os transforma, ressuscita os mortos e desce para julgar a terra e reinar durante toda a eternidade com a sua igreja, pela qual ele deu a vida e ressuscitou por ela. Então, se vocês verem vídeos pregressos, vão entender do que é que eu estou falando. Mas nós estamos aqui exatamente para isso. Para... Quem estava voando? Quem estava voando? Então, o que me impressiona é isso, irmãos. O que me impressiona é isso. Apareceu um monte de anjo voando sobre os tanques de Israel, mas não acabou a guerra. É sinal que esses anjos que apareceram não estão tão poderosos assim. Se tivesse, a guerra tinha acabado. Porque um anjo só apareceu no Arraial e matou 180 mil e acabou com a guerra. Esse monte de anjo que apareceu não acabou ainda? Então calma, irmãos. Vamos aquietar os nossos corações. Vamos aquietar os nossos corações e continuar em paz na presença do Senhor. Porque Ele tem muito a fazer ainda no mundo. E eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que é através das nossas vidas que Ele vai fazer para a honra e glória do nome dEle. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.